Dr. Marcelo Pedreira, na Janela da Paulista, vai falar hoje sobre segurança automotiva, né? Aí eu fico pensando, o que um pediatra tem a ver com isso? Tudo, né? Criança também anda de carro, não é? E muito, né? E muito. Ainda mais nas viagens aí e leva na escola, começo de ano, escola. Sim, com certeza. Às vezes aquela viagem curta, você fala que não vai acontecer nada, é aí que você tem que se preocupar, né? Isabel, é o seguinte, a gente sabe que a gente tem uma legislação de trânsito em São Paulo, no Brasil, que apesar de ser muito melhor do que há alguns anos, né, a gente tem a última, se não me engano, a última resolução do CONTRAN foi de 2008, quer dizer, já temos aí, vamos para 12 anos, né? Muito tempo. Ela é defasada com a legislação internacional, infelizmente, a gente precisa revisar. Então é uma obrigação do pediatra a gente reforçar um pouquinho mais com relação à criança que anda de carro com os pais, né? Então a gente sabe que nós temos que, isso não tem nem dúvida, que a criança deve andar no banco de trás. Criança no banco da frente, só acima dos 13 anos, tranquilamente, e principalmente se a criança já tiver mais de por volta de 1,5 m, 1,45 m pelo menos, mas assim, abaixo de 13 anos, banco de trás. Isso não tinha antigamente, né? A criança andava na frente, sem cinto e Deus protegia. Hoje não, a gente sabe disso. Então é muito importante que a criança no banco de trás também tenha os mecanismos de proteção adequados para a sua idade, mas não só para a idade, para o tamanho, que a gente frisa bem isso, e para o peso que ela tem. Porque você sabe, às vezes a criança pode ter uma idade, pode ser uma pequenininha, pode ser uma maior, então a gente sempre prefere levar em consideração também o peso e principalmente o tamanho da criança, né? Então, vamos pegar um bebê, tá bom? Vamos pegar um bebezinho, até, se você pegar a legislação, a gente fala o seguinte, a legislação brasileira fala que o bebezinho deve andar no bebê conforto, né? Até 1 aninho, o bebê conforto deve ser colocado no banco de trás do carro, de preferência no centro do banco, né? E virado para trás, virado para o banco, de costas para o painel. Então os estudos mostram que a segurança é melhor, mas o que a gente vê mesmo é o seguinte, quanto mais você conseguir deixar o bebê no bebê conforto virado para trás, eu estou falando isso por volta até de 2, 3 anos, tá? Ou por volta de uns 80, 83 centímetros de tamanho, que é quando aguenta, melhor, né? Claro, criança do bebê conforto, né? Você pode passar de acordo com o tamanho já para a cadeirinha, mas o importante é que você pode manter a cadeirinha ainda voltada para trás, o máximo que você conseguir. O máximo que a criança suportar é você conseguir. Então, se você conseguir manter por volta dos 2, 3 anos da criança numa cadeirinha voltada para trás, muito bom. Porque os pais perguntam logo assim, não, já posso virar para frente? Eu falo assim, depende. Qual o tamanho do bebê? Então, a gente sabe o seguinte, nunca a gente pode virar para frente um bebê que não tenha chegado aos 70 centímetros. Para ser mais preciso, 71 centímetros. 70 centímetros. Agora, a partir daí, você já pode pensar em virar para frente. Mas se você conseguir mantê-lo na cadeirinha, virado para trás, o máximo que você puder, é melhor. E na cadeirinha, a criança aguenta tranquilamente aí até os 83, 85 centímetros de tamanho, a criança aguenta na cadeirinha, né? O importante é saber o seguinte, uma coisa interessante é que a legislação avançou muito. E antigamente tinha umas cadeirinhas que eram prendidas, ainda tem, pelo cinto de segurança do carro. Hoje os carros têm um sistema, os Estados Unidos e na Europa já tem faz tempo, tanto que os carros importados vêm com isso, chamado ISOFIX ou latch, que é um mecanismo próprio já preso no banco. Vocês podem reparar, às vezes você pega no banco ali, vai mexer no cinto, tem lá, ISOFIX, está escrito, que é o padrão europeu, onde você prende as cadeirinhas já dentro do banco, você não precisa usar o cinto de segurança para prender a cadeirinha. A partir de janeiro deste ano, portanto deste mês, é lei no país, segundo eu fui informado, que todos os carros produzidos ou importados têm que vir com ISOFIX. A maioria já vem, isso é super importante. Muito bem, então isso é uma premissa. Agora, a criança já está maiorzinha, já está por volta aí dos seus 7 anos, 6, 7 anos, né? Você já pode pensar em colocar essa criança naquela cadeirinha, naquele assento elevado que tem, que é a evolução da cadeirinha infantil, né?
A criança, para estar naquele assento elevado, já precisa ter altura suficiente para que o cinto de segurança passe pelo ombro, e não é pela cabeça e pelo pescoço. Passe pelo ombro, isso com a ajuda do assento elevado, passe pelo ombro e a parte de baixo não fique no abdômen, mas sim sobre as coxas. Se a criança tiver isso, tiver essa possibilidade, você testa isso. Você pode colocar a criança no assento elevado com o cinto de segurança, sempre no banco de trás. Quando que eu posso colocar a criança sem o assento elevado, só no cinto de segurança no banco de trás? Em geral, quando a criança tiver entre 1,35 e 1,45. Que idade mais ou menos é isso? Então, varia muito. Pode ser uma criança por volta dos 10 anos de idade. 10 anos. Você pode ter uma criança pegando os percentis, de 9 a 13 anos de idade, pode ser uma criança desse tipo. E é importante, a criança precisa estar com as costas sentadas, as costas encostadas totalmente no banco, com os joelhos no banco totalmente, virando de maneira que a perna encoste no chão. Se a criança tiver essa possibilidade, né, de encostar o pezinho no chão, né, não tiver com os joelhos esticados, tiver com a perna dobradinha, sentada no banco do carro, ela já pode usar o cinto de segurança. Uma dica que eu dou é o seguinte: mais do que pela legislação, olha as instruções do fabricante. A gente sabe que as boas cadeirinhas, os bons bebê confortos, os bons assentos elevados, eles têm que ser aprovados pelo Inmetro. Inclusive, uma coisa interessante é que no site do Inmetro você consegue ver as marcas que estão aprovadas. E as próprias marcas, elas indicam o peso e a altura da criança ideal para você utilizar. Por exemplo, você tem marcas que falam assim, olha, pega uma cadeirinha infantil, crianças de até 18 quilos. Tem cadeirinhas que falam, crianças de até 23 quilos. Bora lá, enquanto ela tiver 23 quilos, vai naquela cadeirinha. Goste ou não goste, porque depois a conta é grande. E a gente sabe que hoje os acidentes automobilísticos, eles aumentaram muito o acometimento das crianças, né, em qualquer faixa de idade, inclusive acidentes fatais com crianças. A gente vê vários vídeos, várias reportagens de uma criança solta num carro, é como se fosse uma bala. Né? O carro para, a velocidade com que ela é lançada para frente, inclusive mata a família com aquele impacto. Então, vamos ter atenção, tá? Resumindo, criança sempre no banco de trás e sempre com o dispositivo de segurança adequado. Olhe o dispositivo e veja o peso e tamanho da criança. Agora, se eu for viajar de ônibus ou de avião, o que faz para a criança? Então, também tem assentos? Não tem. Esse é um grande problema. Viagem de ônibus, na verdade, alguns nem cinto de segurança tem. Eu sempre achei um absurdo. Né? Então, todo ônibus deveria ter cinto de segurança. Se você pensar bem o ônibus do nosso dia a dia, os ônibus urbanos, também a pessoa fica completamente solta lá dentro. Né? E avião é um problema, né? Porque você não tem um assento que nem você tem em cinema para a criança subir. Não, você coloca a criança ali, né? As crianças bebê tem que ir no colo da mãe, né? Eles têm até um alargadorzinho de cinto para colocar, mas é um problema sério, né? Felizmente, o índice de acidentes em aviões dentro de aviões é menor que o de carros. Então, a legislação brasileira acho que precisa ser atualizada, mas independentemente da legislação, vamos falar com o seu pediatra e vamos olhar o que o fabricante indica. Se tiver dúvida, site do Inmetro, veja se tem o selo do Inmetro e veja se é adequado. Tipo da coisa que nunca é caro demais. Tá certo. Muito obrigada, doutor Marcelo. Prazer.